Bom dia! Como é que vocês estão? Estou com saudade, hein? Todos bem por aí? Mamãe, papai, irmãos, todo mundo bem, né? Então, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. E a nossa lição hoje é a lição 9, que diz Deus e a criação. Hoje vamos falar a respeito do Deus Criador. E a nossa lição hoje está baseada em Gênesis 1, de 1 a 30 e Gênesis 2, 21 e 22. Mas antes de começarmos na nossa lição, eu quero falar um pouquinho a respeito do que as escolas ensinam, né? Na escola é ensinada uma outra teoria a respeito do surgimento do universo e da vida. Pois a escola não ensina que Deus criou o mundo. A escola ensina que o mundo e tudo que existe é fruto de uma teoria chamada evolucionismo. Nessa teoria, tudo começou com o Big Bang. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo George Gamow e pelo padre e astrônomo George Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando o espaço-tempo. Há 160 anos, o naturalista britânico Charles Darwin publicava o livro A Origem das Espécies e mudava radicalmente a biologia com sua teoria da evolução. De acordo com a sua teoria, há uma luta pela sobrevivência na natureza, mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte, e sim o que melhor se adapta às condições do ambiente em que vive. Para o darwinismo, toda vida é originária de uma única espécie, que surgiu espontaneamente, de igual modo que a explosão do Big Bang. Na verdade, são teorias muito complexas, que não têm comprovação científica. Então agora nós vamos para a nossa fé. A nossa fé. A Bíblia é a palavra de Deus. E nela está escrito que Deus criou tudo que existe. Isso não tem comprovação científica. É pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A teoria do Big Bang e de Darwin também é uma questão de fé, pois só houve a pesquisa deles mesmos. Portanto, a Bíblia diz que Deus criou tudo que existe em 6 dias e no 7º dia descansou. Em apenas 6 dias, Deus criou tudo e no 7º ele descansou. Vamos falar agora um pouco sobre esta criação? Nós vamos saber exatamente o que aconteceu, né? O que aconteceu durante esses 6 dias. E nós vamos começar com o primeiro dia, né? O primeiro dia que Deus criou o dia e a noite. E diz em Gênesis 1, 2, a terra era sem forma e vazia e escura. Deus criou a luz, separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. E viu Deus que era tudo muito bom. E foi tarde e manhã do primeiro dia. E no segundo dia, ele separou a terra das águas. As águas foram separadas e a parte que ficou em cima foi chamada de céu. E viu Deus que tudo era bom. E foi a tarde e a manhã do segundo dia. E no terceiro dia, o que Deus criou nesse terceiro dia? Ele criou todas as plantas,
Juntaram-se as águas debaixo do céu em um lugar e fez aparecer a parte seca. A parte seca ele chamou de terra e as águas de mares. Na porção seca, produziu erva verde, erva com semente, árvores frutíferas, e viu Deus que tudo era bom. E foi a tarde e manhã do terceiro dia. E no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Foi criado os luminares para diferenciar o dia e noite, os dias e os anos. Deus fez 2 luminares, 2. O maior, que era o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E viu Deus que tudo era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. Vocês repararam que Deus criou a luz no primeiro dia? E só no quarto ele criou o sol, a lua e as estrelas? Porque os astros só brilham porque Deus determina isso. Porque a Bíblia diz, se Deus não permitir que o sol brilhe. Olha só o que ele diz. Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Para termos luz, não precisamos nem de sol, nem de lua, nem de estrelas, mas nós precisamos da presença de Jesus em nossas vidas. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa luz. Então, no quinto dia, Deus criou todos os animais do mar e do ar. Nas águas foram criados répteis, segundo sua espécie, e aves de asas para voarem pelas expansões dos céus. E Deus abençoou e ordenou que os répteis se multiplicassem e enchessem os mares e as aves a terra. E viu Deus que tudo era bom. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E agora o sexto dia, o que será que ele criou, hein? Alguém sabe aí me responder? Olha só para quem respondeu. No sexto dia, criou todos os animais sobre a terra seca e criou o homem. A terra produziu alma vivente segundo a sua espécie, gado, répteis e feras da terra. E em Gênesis 1:26 diz que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem foi a obra-prima de Deus, feito por suas mãos. Então aqui Deus criou o homem, Adão. O homem foi criado com poder sobre tudo que existia na terra, ou seja, e viu Deus que tudo era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Antes de eu falar do sétimo dia, eu quero fazer uma pergunta. Vocês repararam que a mulher, né, que tem o nome de Eva, ela não foi criada dentro desses 6 dias que eu já falei? E nem foi criada nesse sétimo dia. Porque lá em Gênesis 2, né, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz o seguinte, deixa eu ler para vocês aqui. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então aqui no capítulo 2 de Gênesis 21 e 22, diz que aqui foi que Deus criou a mulher, que tem o nome de Eva. Ela foi criada depois
E não sabemos o tempo entre a criação de Adão e a criação de Eva. Não sabemos quanto tempo se passou entre um e o outro. Outra observação muito importante. Enquanto Adão foi criado diretamente do pó, a mulher foi criada da costela de Adão. E para o final, guardei uma informação que poucas pessoas percebem. Gênesis 2, 16, 17, Deus avisa Adão que você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você, Adão, comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Vocês perceberam? Deus falou aqui com Adão, e nessa hora, Deus ainda não tinha criado a mulher. Deus ainda não tinha criado Eva. Adão estava sozinho na terra. Então vamos continuar, né? Sétimo dia. E aí? Sétimo dia, o que será que Deus criou nesse sétimo dia? Quem sabe me responder? O que será que ele fez? No sétimo dia ele não criou. No sétimo dia ele descansou. Isso mesmo, ele descansou. Ele descansou, sabe de quê? Descansou de toda a obra que ele havia feito. Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Reconhecer Deus como Criador é lembrar que temos um Pai que nos criou e nos mantém a cada dia, que também separou um dia especial para que nós possamos adorá-lo mais intensamente, que foi o dia de sábado. Você pode me perguntar, devemos guardar o sábado? Bem, a guarda do sábado tem duas características. A primeira é a seguinte: é uma ordem de Deus aos judeus guardar o sábado para sempre. Porque lá em Êxodo 31, 12, 13, diz: disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos judeus que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saiba que eu sou o Senhor que os santifica. E a segunda coisa é: Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Não estamos debaixo dessa lei da guarda do sábado. Então disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Está registrado em Marcos 2, 27 e 28. Perceba uma coisa: Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana. Por isso os cristãos reservam o domingo para adorar a Deus. O domingo é o primeiro dia da semana, o sábado é o sétimo. Lembra que foi no primeiro dia que Deus separou a luz das trevas? Jesus, o nosso sábado. Jesus, o nosso descanso. Jesus, a nossa luz que nos tira das trevas. Como é bom nós sabermos que Deus criou todas essas coisas, não é mesmo? E então nós estamos aqui finalizando a nossa lição, e sempre bom nós aprendermos um pouco mais a respeito de Deus. E hoje nós aprendemos um pouco sobre a criação de Deus. Sobre todas as coisas que Deus criou, o homem tem o seu destaque. Porque o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. E nisto, ou seja, imagem e semelhança de Deus, a Bíblia não está falando de aspecto de ser físico, mas trata, sabe de quê? Das qualidades. Eu quero dizer o seguinte: os atributos que há em Deus transferido apenas para o ser humano. Na verdade, existem duas classes de atributos ou de qualidades. A primeira é a seguinte: são as qualidades
intransferíveis. São aquelas que Deus tem só para Ele. Eternidade, onisciência, onipresença, onipotência. Vocês lembram que nós estudamos sobre onisciência, onipresença e onipotência, né? Pois é, então isso aí é só para Deus, só Deus. E temos a segunda classe de qualidades, que são as comunicáveis. E aí entra o amor, moralidade, desejo de fazer o que é certo, santidade, misericórdia, senso de moral. Pois é, os animais, as plantas, ou seja, os outros seres receberam vida, mas não as qualidades de Deus. Apenas o homem tem essa semelhança. O homem foi criado para a glória de Deus. O homem foi criado para servir a Deus. O homem foi criado para obedecer a Deus. O homem foi criado para ouvir a palavra de Deus e praticar sempre. O homem foi criado para ser instrumento da vontade de Deus. Olha quantas coisas que o homem deve fazer, porque ele foi criado para todas essas coisas, para a glória de Deus. E você, valente, viverá para fazer todas essas coisas? Você tem procurado praticar a palavra de Deus? Você tem procurado ouvir a palavra de Deus? Você tem procurado servir a Deus? Então, continue, tá bom? Lendo a palavra de Deus, falando com Deus em oração, porque Deus se agrada. E agora, valente, nós estamos chegando ao final e eu quero dizer o seguinte: durante a semana, vocês vão fazer o exercício da lição e vão postar lá no grupo, tá bom? E eu vou anotar no meu caderninho. Olha, eu falei que eu tenho um caderninho, então eu anoto tudo aqui, tá bom? E durante a semana, quem sabe, eu vou colocar uma pergunta lá para você, tá? Vamos. Ai, olha quem tá chegando. Aê! Pensou que eu não ia aparecer hoje, né? Pois eu tô aqui para matar a saudade, para mandar um grande abraço para você, para sua família, tá bom? É muito bom estar aqui, tá legal? Que bom. Boa aula, tia Rita. Tava vendo ali, muito boa aula. Já que o pastor está aqui, vou fazer uma pergunta para ele. Pastor, o senhor tem alguma pergunta, assim, de curiosidade para compartilhar conosco nesta maravilhosa criação? Pois é, eu estava pensando ali comigo, eu acho que eu tenho sim. Uma das perguntas que os adultos mais fazem para mim, quando falam da criação, eles falam: pastor, você vai dizer para mim que Deus criou o mundo todo, tudo isso em 6 dias? Pois é, eu creio que nós temos essa hipótese. Deus tem poder para criar tudo em 6 dias de 24 horas. Mas também existe um texto bíblico que lá em 2ª carta de Pedro, capítulo de número 3, ele fala assim: eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, e já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, daquela época, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorem uma coisa. Preste atenção o que Pedro vai dizer agora. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor como um dia. Então, valente, a nossa palavra para você é que eu creio sim que Deus pode ter criado em 6 dias de 24 horas. Mas eu também entendo que as minhas 24 horas podem ser 1000 anos para Deus. E assim também, esses 1000 anos para Deus pode ser um dia para mim. Ok? Então, eu quero dizer para você que Deus tem poder. Olha, a lição foi super legal. A tia Rita deu algumas dicas muito legais.
Eu fiquei ali, ó, só olhando, rapaz, que coisa, hein? Sabia? Até a classe de adultos às vezes não fala com essa profundidade. Vocês, ó, estão de parabéns. Obrigado, tia Rita, pela oportunidade. Até a próxima lição. Beijo no coração. Tchau, tchau. Ô, pronto, segurou. Vai embora não, nós vamos orar, né, Valente? Nós vamos orar agora neste momento. Ó Deus, obrigado pela vida de cada junior, obrigado pela vida da Rita, da tia Rita, do tio Beto, outros professores também da classe. Que o Senhor possa abençoá-los rica e abundantemente, que essa palavra penetre no coração de cada menina, cada menino, do papai e da mamãe, para que eles possam obedecer a tua palavra, conhecer a tua palavra, anunciar a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom, eu? Tô indo, hein? Grande abraço, tia Rita, fica com você. Tchau, tchau. Então, beijo no coração de vocês, tá bom? Até a próxima.